Ok, Paulo, pode começar. Perfeito. Então, nós estamos aqui fazendo a apresentação do professor Jefferson de Souza. A maioria já conhece, ele já participou de algumas aulas aqui na Escola de Mistérios, mas eu estava justamente dizendo que ele é uma das pessoas que reuniu a maior quantidade de informação sobre mistérios que eu já pude conhecer. E, na verdade, ele traz uma bagagem gigantesca sobre conhecimentos alienígenas, os contatos dos países, dos diversos países com os extraterrestres, até que ponto houve intercâmbio de tecnologia, hibridização e tudo isso. Então é incrível, para nós, pessoal, é um privilégio termos o professor Jefferson na nossa sala hoje, porque, como eu disse, é um ser humano incrível, a humildade dele, por isso eu faço questão de falar, porque muitas vezes ele se reserva, mas ele pôde trabalhar por muitos anos, mais de uma década nos Estados Unidos. E tudo aquilo que a gente assiste em filmes ou documentários, o professor Jefferson viveu. Como dizia um grande amigo meu, em carne, osso e pescoço. Ele não leu em nenhuma revista, sem demérito nenhum para aqueles que pesquisam assim. Ele não viu na internet, no Google, no YouTube. Ele viveu. Então, o depoimento dele tem um peso. E eu digo que a Escola de Mistérios, a nossa escola, é privilegiada, porque com a participação dele, nós estamos lançando a pedra fundamental do que é e do que será os estudos alienígenas no mundo. Porque, na verdade, o professor Dirceu Kremba vem fazendo um trabalho maravilhoso, falando sobre metodologia científica para vocês, e fazendo uma ponte do que é a ufologia tradicional, conhecida, estabelecida, e essa ponte ligando, agora com o professor Jefferson, já uma introdução do que vai ser esse intercâmbio com os conhecimentos extraterrestres no mundo. Então, o professor Jefferson pode falar para vocês a respeito da tipologia, inclusive, no decorrer da live, nós vamos estar falando de um livro que já está, assim, quase, já está escrito. Na verdade, eu estou tendo a honra de digitar os manuscritos do professor Jefferson, estão aqui nas minhas mãos, até, Relatório Alfa, que é um dos documentos mais incríveis que eu já tive a oportunidade de ver, contando a verdadeira história da Terra, a tipologia extraterrestre, os detalhes do Jagara Collection. E, pessoal, eu estou dando uma geral para vocês aqui, fazendo uma introdução, até para vocês poderem formular perguntas. Vamos tentar não fazer muitas perguntas no decorrer da palestra dele, para ele poder responder mais no final, mas ele vai estar falando também sobre neoterrestres, vai dar uma noçãozinha, né? Que são a nova tipologia de seres humanos, os neoterrestres, tipo 1 e tipo 2. É um assunto, muitos de vocês podem, inclusive, pertencer a essa nova tipologia, pelo perfil, pelo conhecimento, pelo interesse, pelas experiências de percepção extrasensorial que alguns membros da escola têm. Então, o universo não nos reuniu por acaso. O professor Jefferson estava dizendo um pouco antes de iniciar a gravação que esse é um momento especial que todos nós devemos nos unir, devemos nos ajudar. O planeta está passando por uma dificuldade muito grande, uma pandemia, uma manipulação também de informações nunca antes reveladas. Então, eu vou passar a palavra para o professor Jefferson. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele, porque eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a Space Force e sobre a revelação, recentemente, de ser mais de 150 páginas de um relatório do Pentágono, que, digamos assim, respondendo a uma reivindicação, um decreto do presidente Trump, porque eles têm que aprovar o orçamento para que o projeto continuasse seguindo, né? Então, para esses orçamentos serem aprovados, eles tinham que reconhecer a existência de extraterrestres, e foi o que o Pentágono fez. Então, nós já estamos na vanguarda do conhecimento ufológico. Então, vou passar a palavra para o professor Jefferson, para ele abrir falando um pouquinho, posicionando o pessoal na linha do tempo, o que está acontecendo agora no mundo, com relação ao Pentágono e ao Space Force. Professor, por favor, com a palavra, professor Jefferson. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, primeiro, a honra de poder estar aqui com vocês nesse momento e compartilhando o melhor que eu possa dentro do que eu posso oferecer para vocês. Então, como o professor Paulo estava falando, a questão alienígena é um pouco complexa. Explico por quê. Porque existe uma série de distorções em tudo isso, e existem
mais perguntas do que respostas. E, em verdade, não é o que passa. O que passa é que essas respostas, elas vêm sendo mantidas à parte, à margem da população. A população tem uma ideia equivocada, errônea, basada no pouca informação e até mesmo na desinformação de uma série de circunstâncias conectadas a esse tema. Eu penso o seguinte: a era das luzinhas do céu já passaram. Já não estamos olhando luzinhas no céu. Já a coisa já é muito mais complexa que isso. Estamos falando na identificação de traços da energia residual de cada veículo usado. Quando um veículo tripulado, ou quando o veículo é uma sonda, ou mesmo quando é um veículo de tecnologia não tecnológica. O que eu estou dizendo parece uma contradição. Como eu vou dizer tecnologia não tecnológica? Porque quando falamos de tecnologia, estamos falando de coisas físicas. Ou seja, estamos falando de equipamentos, de máquinas que têm que ser construídas e juntas dentro de um sistema preparado para isso. Agora, imaginem uma nave que não é uma nave. A nave é um todo, um centro energético, feito com frequências de energia superpostas. Imaginem uma nave que não é física, mas etérea. Então, esse é um outro tipo de tecnologia que tem sido vista. Primeiro, a nossa ideia sobre extraterrestres. Eu devo dizer uma coisa que é fundamental e importante para vocês. Todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. Eu quero dizer isso. Quero dizer que existe uma divisão muito grande, onde definições têm que ser postas adequadamente, e assim a gente pode compreender esse processo de divisão. Primeiro, a questão extraterrestre. Qual é a definição de extraterrestre? Extraterrestre, normalmente, é um organismo, um neo-organismo ou um não-organismo, que não é originário da Terra, que é físico e que normalmente tem uma essência não somente sentiente, ou seja, que sente as coisas, mas também tem inteligência. Então, quando falamos de extraterrestres, imaginamos naves espaciais, cidades futuristas e tudo isso. Eu devo dizer para vocês o seguinte, que entre 100 civilizações extraterrestres, dessas 100, vocês podem contar com certeza que 75% deles não somente não são capazes de tecnologias que permitem que eles voem dentro de sua própria atmosfera, se é que tem atmosfera, como muito menos chegar a partes orbitais. São civilizações que todavia estão num período pré-industrial ou até mesmo não industrial, ou num processo de industrialização. Então, as civilizações consideradas industriais são aquelas capazes de produzir o quê? Máquinas, equipamentos, veículos. Isso, então, se enquadra em 25%. Esses 25%, vocês vão dizer, bom, então esses 25% é fantástico. Então, automaticamente, 25%, pois então são naves que viajam de uma estrela para outra. Não, não é verdade. Desses 25%, vocês vão simplesmente tirar 20%. Esses 20% são naves interplanetárias, ou naves orbitais. O que é uma nave orbital? Uma nave capaz de sair da atmosfera e entrar em órbita de seu próprio planeta. E uma nave interplanetária é uma nave capaz de chegar de um planeta a outro planeta dentro do mesmo sistema estelar, mas não pode deixar o sistema estelar. O que deixa somente 5% dessas civilizações capazes de viajar entre estrelas. Então vejam que a nossa visão de extraterrestre tem que ser trocada com uma perspectiva mais realista. Nem todos os extraterrestres as civilizações extraterrestres são super tecnológicas, têm super cidades, todos eles têm acesso a viajar entre estrelas, não é verdade. Somente 5% deles têm. A questão mais difícil entre as viagens interestelares
que é? São os recursos necessários para essa viagem. Porque para viajar de uma estrela a outra, não é tão fácil. Primeiro, a questão da navegação estelar. Tem que se fazer uma coisa chamada triangulação interestelar. Como se faz? Se buscam 3 estrelas básicas reconhecidas e usá-las como ponto de referência. A partir daquele ponto de referência, se começa a calcular trajetórias angulares e aí sim você pode fazer um serviço de navegação interestelar. É o primeiro processo. O segundo, que tipo de energia estou usando? Existem motores quânticos, existem motores iônicos, existem motores fotônicos. Então, que tipo de energia eu estou usando? Eles não utilizam combustíveis fósseis para nada. Eles não utilizam energia nuclear para nada. Então, eles usam formas alternadas de energia, que, de verdade, a Terra conhece, mas não usa. Por quê? Porque isso é uma questão já diferente. Aqui na Terra existe a questão da comercialização, existe a questão do dinheiro, que infelizmente não controla. Na verdade, somos muito mais avançados do que vocês possam imaginar. Mas apenas que esse avanço ele é escondido da população em geral. Então, hoje estamos falando de telefones celulares, agora vocês têm aquelas pulseiras que projetam na pele, que você pode usar como se fosse um teclado. Existem várias coisas diferentes, mas que parecem que são avançadas, mas em verdade são tecnologias antigas, de 10 anos atrás, mas agora estão saindo ao público. Então, imagino que eles não têm agora, ok? Então, deixa eu explicar para vocês alguns detalhes de tudo isso. As formas de viagem interestelar são um pouco complicadas. Existem somente 2 formas de viagem que são controláveis. As outras são alternadas. O que é uma viagem alternada? Ou seja, quando você entra num buraco de minhoca, que é um wormhole, aí você não tem controle, porque wormholes estáveis são raríssimos. Existem. Mas, normalmente, um wormhole, ou seja, um buraco de minhoca, tu nunca sabe onde ele vai parar. Pode parar até dentro de uma estrela. Tu não sabe o que vai passar. Então, elas não são fontes de transporte que são recomendáveis. Então, quais são as 2 maneiras que eles têm? Eles criam esses portões estelares. Esses portões estelares têm que ser construídos de sistema estelar em sistema estelar, criando uma ponte quântica. Então, aí sim, eles podem sair de um sistema estelar a outro sistema estelar, dobrando o espaço-tempo contínuo, e é uma viagem que levaria séculos, se faz em poucos nanosegundos. Agora, não é fácil a construção desses portões estelares, porque eles têm que usar uma coisa chamada as naves generacionais, ou seja, naves de gerações, ou seja, naves que vão a menos velocidade da luz, porque vocês sabem que por causa do ponto zero, nada pode ultrapassar a luz em espaço sólido, ou então se dispersa. O ponto zero é o ponto que não permite que se passe um objeto sólido à velocidade da luz. Então, chama-se voo linear. Então, em voos lineares não é possível passar a velocidade da luz. Então, o que passa? Essas naves vão levar séculos para chegar de uma estrela para outra. Então, as pessoas que saem nessas naves, elas nunca vão ver o fim da viagem. Quem vai ver o fim da viagem são os descendentes deles. E em cada ponto esperado, eles têm que parar as naves, têm que construir esses portões estelares, ativá-los e partir para construir um novo, fazendo então uma ponte de relação. É a ponte que conduz as viagens de uma estrela a outra. Essa é uma das formas de viagem interestelar. E qual é a segunda? A segunda é usar um chamado motor quântico. O motor quântico capaz de criar um campo onde cria uma singularidade quântica, ou seja, existe um desdobramento espaço-temporal, onde tempo e espaço são dobrados. Então, a própria nave se torna num portão estelar e automaticamente a nave chega. Agora, tem um problema. Como a energia liberada por esse tipo de motor quântico, às vezes, tendo determinantes que são variáveis, somente de cada 100 tentativas, somente 75 tentativas são eficazes. 25% as naves vão se perder e nunca vão chegar aonde deveriam ter chegado no princípio, e se perdem. Então, esse é o segundo processo de voo estelar.
Então, normalmente, as civilizações mais importantes não usam isso. Então, como eu disse para vocês, no princípio, tá, que todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres, porque eu vou dar a classificação de cada um desses alienígenas. Então, os primeiros que estamos vendo são os extraterrestres. Esses seres físicos que são capazes de mover entre estrelas usando voos não lineares, ou seja, eles não voam em linha reta. Eles dobram um espaço-tempo contínuo e uma viagem que em linha reta duraria séculos, chega em nanosegundos. Vocês sabiam que quando vocês olham para o céu, vocês estão vendo estrelas que já não existem mais? Elas explodiram há séculos atrás. Mas a luz dessa estrela segue viajando. E a gente está vendo o brilho dessa viagem, dos fotões dessa estrela que estão viajando na nossa direção. E quando passam, essa estrela terminou para sempre. Mas ela já não existe, porque há séculos atrás ela foi destruída. Esse é o problema da velocidade linear. Ela é muito lenta. A velocidade da luz é muito lenta. Então, vocês vão dizer, bom, mas o que é mais rápido que a luz? Vocês têm táquions. Um táquion é uma metapartícula que viaja trilhões de vezes mais rápido que a luz, porque ela não viaja em linha reta. Ela dobra espaço-tempo contínuo. Então, ela chega no momento que sai. Esses são os campos usados por a maioria desses seres. Muito bem. Vimos extraterrestres, ok? Agora vamos ver uma outra coisa. Vamos ver os metaterrestres. O que é um metaterrestre? Um metaterrestre é um ser energético. Ou seja, ele não é um ser físico. Imaginem um ser que não tem planeta, que não necessita de um. Ele nasceu no espaço sideral. E vai dizer, pô, nasceu da onde? De uma mãe? Não. Ele nasceu do conglomerado. Ou seja, todos eles estão interconectados de uma forma ou de outra, em um todo. Como um quasar cria estrelas, esse conglomerado deles cria esses seres. E esses seres, então, são seres de pura energia. Eles não têm tecnologia porque não necessitam de uma. Então, eles viajam de lugares em lugares, e qual é a função deles? Observar e aprender. Eles são bibliotecas vivas. Eles são chamados metaterrestres. Às vezes, eles viajam em planetas atmosféricos como a Terra, e muitas vezes a gente vê eles pensando que eles são naves, e se dividem as naves em 4, 5, 6 partes. Mas a nave não está servindo porque não é uma nave, é um ser. E cada parte é uma parte integrante desse ser que pode desassociar-se e reassociar-se. Então esse é o problema. Se a gente não está entendendo o que a gente está vendo, a gente não devia tomar conclusões tão rápidas, porque vamos estar equivocados. Quando estamos falando de extraterrestres ou de alienígenas em geral, eles não seguem os padrões do que a gente conhece como pontos de referência que sejam distintos. Então, esses seres, esses metaterrestres, eles existem simplesmente para coletar informação. São como bibliotecas vivas. Eles estão interconectados em pontes estelares, ou seja, a mente deles atravessa o universo, não importa que longe que eles estejam, todos interconectados, uma única mente coletiva. Esses são os seres metaterrestres. Agora vamos falar de uma coisa bem complicada que eu vou ter que tardar um tempo para explicar para vocês. São chamados seres ultraterrestres. O que é um ultraterrestre? Um ultraterrestre é um crononauta. O que é um crononauta? Um crononauta é um viajante do tempo. Vocês vão dizer, bom, agora sim o senhor está completamente alucinado. Um viajante do tempo, o que é isso? É o filme das 6? Não, não é o filme das 6 e não é ficção científica. Deixa eu explicar para vocês o processo e daí talvez vão entender para vocês como funciona. Tá? Primeiro, vamos ter ideia do que são as dimensões. A Terra existe dentro de um universo. Todos os planetas, toda a matéria, toda a energia que existe aqui existe porque cada partícula da existência vibra numa mesma frequência harmônica. Eu vou fazer uma comparação que fica mais fácil para vocês. Eu estou escutando rádio. Eu estou escutando uma emissora de rádio. Então, eu sei que aquela emissora existe porque eu estou escutando ela. Ela está ali. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é essa.
Porque eu estou escutando aquela emissora, quer dizer que as outras emissoras não existem? Sim, elas existem. E se eu quero escutar elas, o que eu tenho que fazer é ajustar o dial e mudar de emissora, e eu posso escutar a próxima emissora. O estado do universo é como uma estação de rádio. Ela vibra numa frequência única. Mas todas as frequências coexistem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Isso são os universos. Porque, em verdade, não vivemos num universo, vivemos num multiverso. Então, esses viajantes do tempo, eles têm que seguir uma coisa chamada as leis crononáuticas. O que são leis crononáuticas? O tempo não é linear. Por que o tempo não é linear? É o seguinte, sabemos que existe um passado, não? Agora, a pergunta que eu faço é para vocês, existe um futuro? Claro que existe um futuro, o futuro é amanhã. E eu digo para vocês, equivocação. Não existe um futuro, existem vários futuros. Agora sim, vocês vão dizer, bom, agora você pirou de vez, porque tu está dizendo o quê? Como assim vários futuros? O futuro é o futuro. Não, não é. Porque se o futuro fosse o futuro, então existe uma coisa chamada destino. Ou seja, que toda a história da sua vida estava escrita. Então você tinha que passar para o que tinha que passar, porque existe um destino definido, determinado para você. Então, para que eu vou me matar fazendo o que eu tenho que fazer, se o meu destino é aquele? Eu sento numa cadeira e espero que o meu destino venha, e não faço mais nada na vida. Não, não funciona assim. A verdade é que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio é importante, porque o livre-arbítrio dá capacidade de decisão. Ou seja, o futuro é uma constante que está mudando a cada instante, a cada momento. Cada decisão que eu tome vai afetar uma pessoa que afeta a outra no efeito dominó. Então, o que passa com tudo isso? Não existe um futuro, pero vários futuros interconectados em termos de variáveis. Então, são chamadas linhas espaço-temporais variáveis. Essas linhas espaço-temporais variáveis são basadas no livre-arbítrio, na minha capacidade de decisão. Cada decisão que eu tome vai afetar não só a mim, como outras pessoas também. E essas pessoas afetam outras pessoas, criando, então, o que? Futuros prováveis. Então, por isso que não existe um futuro, pero futuros. Existem futuros que são mais prováveis que outros, mas não existe um único, definido. Então, não existe um futuro, pero vários futuros. Então, crononautas não podem voltar a seu próprio passado. Sabem por quê? Porque eles criam uma coisa chamada um paradoxo espaço-temporal. Ou seja, eles vão destruir sua linha de tempo. Porque se tu volta ao passado, no momento que tu não existiu, mesmo que eu não faça nada, não converse com ninguém, tua presença lá vai alterar todo um sistema, tá, cronométrico. Ou seja, todos os cronotrons, as energias de tempo daquele momento vão ser alteradas por tua presença. Então tu não pode voltar na mesma linha de tempo. Se tu volta na mesma linha de tempo, tu automaticamente destruiu o teu futuro, tu destruiu o teu presente e até mesmo o teu passado, por existir num lugar que tu não podia existir. Então, como um crononauta se move no tempo? Entre dimensões distintas. Eles viajam para um passado, para não o passado deles. Eles vão viajar num passado numa outra dimensão. Porque é a única forma que eles têm, porque eles não estão alterando nada, porque eles nunca existiram naquela dimensão. E o passado, naquele momento, se torna presente. No momento que ele está lá, naquele momento, se torna presente. Então, se cria o quê? Se cria uma antiparadoxa. O que é uma antiparadoxa? Ou seja, ele não está afetando diretamente, ele está afetando indiretamente. Então, por isso que não tem problema. Então, por isso que os crononautas existem, os viajantes do tempo existem. Apenas que eles não estão viajando para o seu próprio passado. Eles estão viajando para passados, tá, transdimensionais, de outras dimensões. Então, esses são os metaterrestres. Ok? Agora vamos falar dos intraterrestres. O que é um intraterrestre? O intraterrestre, eles são os descendentes de civilizações antiquíssimas que viveram na Terra, quando a civilização humana, como a gente conhece, todavia não existia. Estamos falando, por exemplo, da civilização de Pan, que não é tão conhecida, depois de Mu, depois de Lemúria, e até mesmo os atlanteanos, que são mais contemporâneos. Porque no tempo dos atlanteanos existiam os romanos, os vikings, os fenícios. Mas nos tempos de Pan, Mu e Lemúria,
Não existia nada disso. Então, eram civilizações à parte. A maior parte das civilizações, os que não ascenderam e foram para o espaço, eles ou foram destruídos por eles mesmos, por outros, ou então eles imigraram para o interior da Terra. Quando digo interior da Terra, não estou no centro da Terra. O centro da Terra é magma. Aí você encontra a bola do centro da Terra que gira, essa bola enorme de níquel, cádmio e tudo isso vai girando e nos dá gravidade. Se não fosse por isso, estamos voando para o espaço. Nem tinha atmosfera também. Então, o centro da Terra você tem essa enorme bola cercada pela magnosfera, que é esse lá, oceano de lava enorme. Tá? Mas existe a crosta terrestre que está cercada, de acordo com cada placa tectônica, por uma rede de túneis e cavernas. E essa rede de túneis e cavernas cria um ecossistema interior. Esse ecossistema interior é mantido pela energia geotermal da Terra, onde eles têm luz e calor. Então, luz e calor, com mais a água natural que vai contar os rios subterrâneos, eles têm suficiente elementos para manter uma civilização pequena e controlada. Por que controlada? Porque eles sabem que os recursos são limitados, como o espaço é limitado. Eles não podem ter uma população de milhões de pessoas porque eles não têm espaço físico para isso. Mas eles têm poucos milhares de pessoas distribuídos. Ao passo que na Terra estamos falando de bilhões de pessoas na atmosfera terrestre, já na parte da parte superior, no solo terrestre, eles estão na parte interior da Terra. Na parte interior da Terra, os recursos são limitados porque o espaço é limitado. Então, eles têm que ver que eles não podem ter uma quantidade enorme de pessoas, porque não tinha espaço físico para elas e não tem alimentação para todas elas. Então, esses recursos têm que ser postos e existe um controle demográfico muito grande. Então, assim vivem os intraterrestres. Agora, o professor Paulo falou dos neoterrestres. Bom, os neoterrestres, eles são algo novo. O nome já diz neo. Neo quer dizer novo. E é composto de duas coisas. Você se lembra como chamadas crianças índigo? Ou seja, aqueles seres que se recordavam de vidas passadas como extraterrestres e tudo isso? Bom, os neoterrestres novos são uma evolução do terrestre como conhecemos. Ou seja, intelectualmente, psiquicamente, psionicamente e energeticamente. Estamos falando de um avanço de civilização. Estamos falando de um avanço no que torna esses seres, essas crianças que estão se tornando jovens adultos agora. Eles são o resultado de uma evolução de existência. Então, esse é o primeiro grupo de neoterrestres. Agora, existe um segundo grupo. Um segundo grupo que não tem nada a ver com híbridos, não tem nada a ver com mutantes, foi uma mistura deles dois. Porque você sabe que existem extraterrestres que decidiram viver aqui na Terra, entre os humanos. E uns vêm para estudar, outros, infelizmente, nos espiam. Existem aqueles que nos querem controlar, porque vêm fazendo isso por séculos, eu estou falando dos reptoides. E existem aqueles que simplesmente adotaram a ideia da raça humana, da humanidade, e eles querem ser humanos à sua maneira. Então, o que passa são que esses seres, os filhos deles e os filhos dos filhos deles, então criaram essa nova relação. Esse novo ser humano, que também é humano, mas não é híbrido, não é extraterrestre e não é um mutante, mas uma mistura de tudo isso e muito mais. E existem, depois de tudo isso, os transdimensionais. O que são os transdimensionais? São seres que existem em outras dimensões. Eu dou um exemplo de um ser transdimensional. Tá? Um Anunnaki. Um Anunnaki seria um ser transdimensional. Você vai dizer, não, um Anunnaki é um extraterrestre. Não, não é. Não é por uma razão. O Nibiru, o planeta deles, ele coexiste em duas dimensões simultâneas. Existe a nossa dimensão e a dimensão original de onde eles vêm. O planeta Nibiru circulava na terceira órbita, num sistema paralelo à órbita terrestre. Então, por isso, os Anunnaki foram capazes de passar um bom tempo na Terra
uma ou duas gerações deles, até o momento que Nibiru ia retornar à dimensão de origem. E quando Nibiru retornou à dimensão de origem, os Anunnaki retornaram e até agora não voltaram. Já são séculos que passaram tudo isso. Então, com isso, vimos uma ideia de todos os seres alienígenas e a forma alienígena que existe. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Se vocês pensam que as coisas são fáceis, são mais complexas do que podem imaginar. Primeiro porque existem extraterrestres que estão manipulando as coisas na Terra de séculos atrás. Estou falando que existe um poder por trás do poder. E me refiro especificamente aos reptoides. Eles não querem controle de tudo, mas eles querem controle de algo. E o controle de algo eles têm. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que em ordem que tu possa controlar as coisas, tu tem que ter recursos para isso. Então, eles conseguiram, com o passar dos séculos, uma quantidade enorme de recursos. Ouro, prata, platina e uma série de outros materiais que davam para eles diamantes, pedras preciosas, que davam para eles o quê? Davam para eles a possibilidade de adquirir recursos. E eles foram usando isso de uma forma onde eles se infiltravam, tá? De uma forma bem discreta, onde ninguém sabia o que eles estavam fazendo. Eles diretamente evitam tomar o poder eles mesmos, mas eles estão por trás de quem controla o poder. Então, se o poder por trás do poder. Claro que não vai dizer, bom, e se o governo sabe disso? Quando eu digo governo, todo mundo se refere ao governo americano, mas são governos do mundo inteiro. Não é um governo, são os governos. Vejam aqui no Brasil, por exemplo, não faz muito o caso Magé. O caso Magé, que foi rejeitado por ufólogos brasileiros da impossibilidade, e que, em verdade, foi uma vergonha. Uma vergonha porque o caso Magé é um caso autêntico, é um caso verdadeiro, um caso muitíssimo bem documentado. O professor Paulo, ele fez um trabalho exemplaríssimo. Ele fez um trabalho de investigação que, de verdade, merece mais do que elogios, merece até um prêmio internacional por um processo onde ele não ficou limitado a conversas telefônicas ou a leitura de outras pessoas. Ele foi buscar as respostas ele mesmo. Ele foi lá e viajou ao lugar e conseguiu coisas fantásticas. Onde ele está trabalhando agora num projeto onde eu, humildemente, devo dizer que estou colaborando com ele, mas o trabalho e todos os méritos vêm dele, que estava ali, que no momento certo, onde ele tomou as rédeas de uma investigação perigosa e foi sozinho. Por que investigação perigosa? Porque justamente estava envolvido com a US Space Force. A mesma Space Force que vamos estar falando hoje à noite. Porque agora, senhores, estamos falando no momento, passando um momento histórico. Um momento histórico que, infelizmente, foi sabotado. Por que foi sabotado? Por o seguinte. Pela primeira vez na história da raça humana, a nação mais poderosa do mundo, o Departamento de Defesa deles, através do Pentágono, admite abertamente a existência de seres extraterrestres e que eles têm naves extraterrestres em poder deles, já por décadas. Está confirmado por isso. Um relatório de 150 páginas foi posto. Agora, ao mesmo tempo, existem forças que estão fazendo o impossível para manter isso à parte do público em geral. Primeiro que isso era um motivo para estar em todas as mídias de todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden especificamente proíbe que se fale do tema, porque ele diz que temos coisas muito mais importantes de falar, como o coronavírus e outras coisas. E esse é um assunto que, para ele, não tem relevância. Mas, ao mesmo tempo, a US Space Force necessita dos recursos para ser mantidos. NASA necessita de recursos para ser mantidos. Então, a existência extraterrestres muda tudo isso. Então, por baixo da mesa,
Esses recursos estão sendo passados, contanto que não se fale muito do tema. Então, não existem declarações públicas, é tudo um hush-hush. Ninguém quer falar nada. Quando se tenta buscar o relatório de 150 páginas, é a coisa mais difícil do mundo. No princípio, quem conseguiu agarrar, conseguiu porque tinha saído imediatamente. Agora, aqueles que esperaram mais de uma semana, pois já não tem mais, porque o governo Biden não tem certeza que dispôs disso e deu uma ordem que não se falará mais no tema. Mas, senhores, agora não é questão de acreditar ou não acreditar nesse extraterrestre, está confirmado. Agora, o que vocês não sabem é que, ao mesmo tempo que isso passa ao público abertamente, existe uma coalizão entre países internacionais, onde está Estados Unidos, Canadá, os países de Europa, está a Rússia e China, todos metidos na mesma história, tá? E países do Pacífico Sul, integrantes de uma força-tarefa, não somente de estudos extraterrestres, mas controle de defesa extraterrestre. Então, vocês vão ver que existem canhões de plasma em Austrália, onde existem canhões eletromagnéticos em Alasca. Existe uma série de coisas que estão passando que a gente não sabe. Existem satélites de combate na órbita terrestre. Existe uma guerra invisível, onde ninguém fala nada e ninguém quer falar, e um se esconde do outro. Mas eu digo, senhores, tudo isso está passando. Não é ficção científica, isso aí não são teorias, não de conspiração, nem nada disso. Isso são fatos. E agora é o momento que esses fatos se tornem públicos. Eu penso que o que eu tinha para dizer, eu disse, e agora estou aberto a qualquer consideração que o professor Paulo, o professor Dirceu querem dar, para que eu possa elaborar no que eles têm para me dizer. Então, professor Paulo, lhe passo a palavra para que eu desarrole um tema baseado no que o senhor me sugere. Ok, obrigado, professor Jefferson. É um tema que o professor Jefferson ficaria durante horas. Nós já vimos palestras dele de aulas de 3 a 4 horas, para você ter uma ideia. Teve um ciclo de conferências que ele falou durante 5 horas direto em Maringá, das 14 às 19, praticamente. Então, aqui ele está falando por tópicos, mas é um privilégio essa classificação que ele passou para nós aí dos extraterrestres, ultraterrestres, metaterrestres, intraterrestres, neoterrestres, é algo totalmente inédito, está sendo detalhado no livro que ele vai lançar, chamado Relatório Alfa, vai falar sobre tipologia alienígena, vai falar especialmente sobre os Jagara, né, que são conhecidos por Grace, né, a civilização Jagara, que é uma civilização incrível. E então, assim, estamos aí beirando as 21 horas e 42 minutos, nosso plano inicialmente é encerrar às 22 horas, com 1 hora de aula, então nós vamos abrir agora para vocês algumas perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, abra o microfone e faça pergunta ou coloque por escrito no chat. Eu vou entrar no chat agora para ver se tem alguma pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, manifeste-se, senão a gente entra em mais um tema e continuamos conversando até as 22. Ok? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu sei que é um tema tão incrível que a gente ficamos até sem ação, né? Trazendo as informações de primeira mão aí de que a realidade extraterrestre, que a vida extraterrestre já é uma realidade há muitos anos, né? O professor Dirceu, alguma consideração? Acho que ficou bem explicadinho, né? Ele detalhou bastante, ficou bem bacana. De maneira sintética, foi incrível. Incrível. Então, como... Então, senhores, pode continuar aí, perguntas. Então, se alguém tiver perguntas, pode fazer, fique à vontade. Nós temos aí 15 minutos para responder as perguntas. Se o pessoal não tem perguntas, então eu vou aproveitar o tempo preciosíssimo e vou entrar um pouquinho conversando com o professor Jefferson sobre a abdução. Na verdade, ele vai falar da classificação, se ele for obséquio, se for possível, de forma... Eu sei que tem alguns assuntos aí que ele vai tratar num livro que ele está escrevendo também, que vai ser
eu creio que nós vamos ter que organizar um editorial para ele, fazer uma união de intenções, unir esforços para ele poder divulgar essas informações aí. Informações que o mundo carece, e ele vem munido de documentos, inclusive, né? E ele precisa colocar isso para o mundo. Ele foi sabotado já teve laptop roubado, teve uma porção de problemas aí. Então, estamos aí criando até um grupo de intenções para ajudá-lo, porque ele voltou para o Brasil depois do que aconteceu nos Estados Unidos, do trabalho, ele foi sabotado lá, e é uma longa história que ele contou numa live já, então depois a gente não vai entrar nesse assunto, mas o fato é que ele está recomeçando do zero no Brasil, em recuperação, né? Está em fase de recuperação física mesmo, saiu de uma paraplegia para uma tetraplegia, caminhando com apoio de bengalas, hoje ele está praticamente conseguindo se recuperar, e ele recebeu ajuda dos nossos irmãos maiores do universo aí, né? Então, eu vou aproveitar esse tempo para posicionar vocês da relevância que tem o que está acontecendo agora, que nós precisamos nos organizar aí para poder ajudá-lo, tá? Mas eu vou passar a palavra para o senhor Liceu, que ele levantou a mão lá. Pois não. Temos uma pergunta da Cecília e temos uma da Jane. Daí, sobre a da Jane, eu sugiro ao Paulo para escrever ali no chat, ali, Tá. o espaço dela, e daí já ganhamos tempo. A pergunta da Cecília, com tantos avistamentos atualmente, como poderão ocultar todas essas informações? É que não se pode mais ocultar nada, por isso que eles estão abrindo tudo. Eles estão abrindo o jogo diretamente. No momento que o Pentágono vai e faz a afirmação dessas, é porque já não estão escondendo. Eles estão diretamente abrindo as coisas como é. Eu gostaria de rapidamente dar uma ideia para vocês da classificação, da tipologia do tipo de contatos que existem. Okay? Somente uma revisão. Vou falar dos 6 tipos de contatos que existem. Os 3 primeiros, eles foram feitos por Dr. Joseph Allen Hynek, que era um astrofísico que trabalhou no projeto Livro Azul, entre outras coisas. Ok? Então, o que passa é o seguinte. Os contatos são contato de primeiro grau. Contato de primeiro grau é quando tu vê um objeto, que pode ser uma luz, ou pode ser um objeto durante o dia, porque no princípio, no passado, esses objetos só vinham para a noite. Mas agora não. Agora eles aparecem de dia e aparecem praticamente diante de você. Já não são mais luzes no céu que se viam antes, mas no tempo do professor Hynek, estamos falando dos anos 60, a classificação que ele fez era baseada nessas luzes do céu que se viam, e são os contatos de primeiro grau. O contato de segundo grau é quando esse objeto deixava uma evidência física, ou seja, uma marca do pouso do veículo, ou qualquer outro tipo de traço eletromagnético ou radioativo que tenha ficado. Então, qualquer coisa que pudesse ser medida e pudesse ser preservada era considerado o contato de segundo grau. O contato de terceiro grau se dava quando se via um ocupante da nave ou estabelecia um contato mínimo com esse tripulante. E normalmente era um Jagara Collector, que vocês conhecem como Greys. Mas Grey é uma cor, não tem nem explicação. Ok? Então, o quarto tipo de contato que existe, o contato de quarto grau, é a abdução. O que é abdução? A abdução é quando o ser humano é levado em contra de sua vontade para experimentos científicos. Então, por exemplo, eu dou o exemplo do Celino de Matos, dou um exemplo de Travis Walton, que são um exemplo de seres humanos que passaram por abduções. Mas no caso do Celino foi diferente. Começou com a abdução e depois se transformou num contato. Então ele passou de quarto a quinto grau. Começou como quarto e já passou como quinto. O que é o contato de quinto grau? O contato de quinto grau, esse é o contato onde conhecimento é transmitido às pessoas. Então esse é o contato de quinto grau. Agora existe um contato que ninguém fala. Um contato que é escondido. Um contato que os governos do mundo não têm a parte, porque não tem interesse de que a população sepa, que é o contato de sexto grau, que é o contato mais perigoso que existe. Qual é o contato de sexto grau? É o chamado evento Epsilon. Que é um evento Epsilon?
é um contato em massa, uma abdução em massa. Imagine uma abdução onde praticamente 1/3 de uma cidade é abduzida ao mesmo tempo, na mesma noite. Isso é uma coisa que vocês vão dizer, não é possível? Sim, é possível. Eu tenho um reporte disso, esse reporte está com o professor Paulo. O professor Paulo agora está trabalhando nesse reporte, vai ser posto mais tarde à disposição das pessoas, mas a gente está revelando o caso disso. Se passou no Reino Unido, em Inglaterra, e continuamente passando. Então, esses contatos de 6º grau não passam somente no Reino Unido, eles passam ao redor do mundo. Um dos países mais visitados por contatos de 6º grau, creio ou não creio, são os países de África, onde aldeias inteiras são abduzidas, todas numa noite só. Estamos falando de dezenas, até centenas de pessoas por cada vez, simultaneamente. Imaginem o que é isso. Então, o chamado evento Epsilon não se comenta, não se fala, as pessoas evitam, que até ignoram, não é que queiram ignorar, não querem que se fale do tema, porque isso aí é aterrorizante. A ideia de que, de repente, centenas de pessoas sejam levadas ao mesmo tempo. E vocês vão dizer, como eles fazem para levar? Eles vão entrar para as portas? Como que eles fazem? Entram para as janelas? Como é isso? Bom, explicar para vocês que existem tecnologias que agora não estamos compreendendo, mas temos uma ideia do funcionamento básico deles. Eles têm um processo, por exemplo, que altera a estrutura molecular das coisas. Então, eles criam vortexes que terminam em portais. Então, de uma parede que é sólida, eles podem simplesmente preparar um caminho para fazer uma singularidade quântica, ou seja, conectar a nave ou a base que eles estejam diretamente no quarto da vítima da pessoa, onde sondas são mandadas, sondas neurônicas, e fazem o quê? Primeiro, se qualquer pessoa que esteja ali fica paralisada, dormida profundamente, nem sabe o que está passando. Animais são neutralizados dessa forma. Câmeras que estejam gravando automaticamente deixam de funcionar. Então, nesse momento, essa parede se abre, essa energia vem, os seres entram, eles tomam a vítima que eles estão trabalhando e levam essa vítima através da parede, e quando eles saem, a parede volta a ser sólida de novo. É uma reestruturação, tá, a nível molecular. Então, eles retornam a pessoa da mesma forma. Então, assim como eles entram nas casas. Então, por isso, como a ideia de uma abdução em massa é fácil de imaginar, porque eles têm os recursos para isso. Eles não têm que entrar pelas portas e janelas, abrir uma porta, abrir uma janela, sair com a nave. Não. Dali onde eles estão, eles já vão direto na área da abdução. Ou seja, é como uma fábrica que está funcionando um processamento rápido, onde cada coisa funciona naquele momento de uma forma precisa, como um relógio funcionando. E assim se passam esse tipo de abduções. Ok? Estou à disposição de outras perguntas ou qualquer comentário que vocês tenham que eu queira que eu seja mais específico. Observe, enquanto isso, pessoal, fazer um comentário. Em primeira mão, praticamente, nosso grupo está estudando as abduções em massa. Entendeu? Como o professor Jefferson já nos disse, eles não divulgam, é super secreto porque é assustador. E realmente, principalmente na África, ocorreram vários casos. O professor Jefferson tem um relatório de um caso que futuramente vai lançar, vai contar, em que toda uma cidade foi abduzida. Então é importante, por isso que nós dissemos que nós estamos inaugurando uma nova fase na ufologia, uma nova fase. E é claro que, como tudo que é novo, você tem que abrir, como se diz aqui no Paraná, na gíria, abrir a picada, ou seja, abrir o primeiro caminho, sermos os desbravadores. E ser desbravador requer muita coragem, muito desafio, né? Muita força de vontade e determinação. Então, todos vocês estão sendo treinados para fazerem parte da história. Aqueles que derem a nota, né? Vibrarem dentro da 8ª, vamos fazer desse grupo um grande movimento
de ajuda planetária, porque a informação é poder, o conhecimento é poder, a maior riqueza. Ninguém pode tirar de você o que você aprende, né? O que está dentro de você é o que realmente vale. Então, aí fica aí essa mensagem. E vamos ver aí, pessoal, se alguém tem mais alguma pergunta, se o professor Dirceu quer fazer uma observação aí. É interessante, né? É bom aí, quantas pessoas vão pensando na próxima pergunta, né? É importante a gente dizer que quando nós criamos esse grupo de estudos, a, a proposta principal é trazer a verdade sobre a ufologia, trazer a verdade sobre aquilo que é verdadeiro, deixando de lado as mentiras que a ufologia prega, né? Ou melhor, que alguns pregam, né? Não é que a ufologia prega mentiras, mas que alguns pregam, né? É verdade. Porque existem hoje pessoas no mundo inteiro que possuem seus kits de ufologia, né? E o que eles usam? Usam pratos, panelas, tampas de panelas, máquina fotográfica e criam imagens dizendo que são verdadeiras. Mandam para as revistas e ficam famosos por imagens que são capturadas. Quando a gente for falar de investigação, a gente vai mostrar sobre isso. Nós vamos falar sobre como fazer uma investigação séria, como buscar de fato para saber se uma situação é verdadeira ou não, se um vídeo é verdadeiro ou não, enfim. Isso é o objetivo do nosso grupo, é ensinar as pessoas como proceder nisso aí. Então, se cada um de nós que estamos aqui no grupo vermos uma foto ou um vídeo ou alguma coisa, a gente já possa dizer se isso é verdadeiro ou é falso, a gente já caminhou um passo bem à frente de toda a humanidade de modo geral. E temos o conhecimento que estamos tendo agora, né? Ainda isso é mais importante ainda. Eu vou aproveitar o gancho, professor Dirceu, para falar de um assunto, passar a palavra para o professor Jefferson aí, para falar sobre a desinformação. É uma técnica que tem sido utilizada pelo professor Dirceu. Falsifica-se algo para desacreditar todo um assunto. Com a palavra, professor Jefferson. Uma pergunta ali. Antes de entrar na parte de desinformação, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Uma análise fotográfica é baseada numa série de coisas, onde se vê os pixels, onde se verifica se existe superposição, se faz uma comparação entre o objeto e pontos de referência ao redor do objeto, onde se pode ver as dimensões do objeto. Existem várias formas de comparação. Agora, vocês têm que ver o seguinte, para uma pessoa que não está acostumada com esse tema, por exemplo, se eu vejo uma nave, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte, qual é a configuração estrutural da nave? Ou seja, para a própria fuselagem, a configuração pode ter uma ideia do tipo de civilização que produziu aquela nave. Aquela nave é uma nave da Federação, aquela é uma nave dos caóticos, aquela é uma nave rebelde. Por quê? Porque cada um deles tem um sistema de configuração diferente. Ou seja, a estrutura do casco da nave, ela obedece certas proporções. Tem que ver se existe uma distorção mínima ao redor da nave, que é o chamado campo eletrogravítico. O campo eletrogravítico cria uma pequena distorção, onde se pode ver que se existe essa distorção ao redor da nave, a foto é autêntica, porque nem todas as pessoas verificam isso. Tem que ver a questão do posicionamento da luz, onde a luz, esses tipos de nave, às vezes não refletem luz, eles absorvem luz. Então tem que ver, por exemplo, áreas onde existe uma coisa chamada infração. Tá? Não deflexão, ela não está defletindo o som, ela está absorvendo. Ela está tomando aquele som, aquele sol, aquela energia, aquela luz, ela absorve pela própria fuselagem. Então, existem várias formas de configuração. Então, o professor Paulo falava sobre o perigo da desinformação. O que é a desinformação? A desinformação é como diz, uma misdireção. Ou seja, se eu estou seguindo uma linha de estudos, eu estou muito perto de encontrar uma verdade, então o que passa? Eles têm que me encontrar uma forma que eu não encontro aquela verdade. Então o que eles fazem? Me dão uma informação que é falsa, uma informação que não serve. E assim eu perco minha linha de pensamento e tomo um outro rumo. Já não tomo aquele rumo que eu estava tomando, que ia me dar uma resposta definitiva. Em vez disso, eu sigo um outro lado. Agora, digo para vocês um outro risco que existe. Uma coisa que é chamada
um segredo aberto. O que é um segredo aberto? Um segredo aberto é quando eu tomo um fato que é verdadeiro, mas um fato, algo que é verdadeiro, e ponho distorções naquele fato. Por que eu faço isso? Se eu estou fazendo isso, eu estou, então, contaminando aquela informação. Ou seja, se eu te digo, existe um extraterrestre naquela base, é verdade, existe um extraterrestre naquela base. Agora eu digo, esse extraterrestre é negativo, ele gosta de comer, ele tira o sangue das pessoas, absorve pelos poros, e mil e umas coisas que vão dizer para vocês. Essa é a desinformação. A desinformação, nós vamos dar informações que não são corretas para que te tirem do rumo da investigação que está tendo inicialmente. Mas, em ordem que isso funcione, eu tenho que ter um pouquinho de verdade em tudo isso. Ok? O que existem de naves fotografadas por sondas, pelo amor de Deus, as pessoas não são abduzidas. Quando eles vêm abduzir uma pessoa, seres terrestres, eles não agarram a primeira pessoa que aparece na frente deles. Eles já sabem quem eles vão buscar. Por quê? Porque a maior parte das abduções são chamadas generacionais, ou seja, já vem de gerações da mesma família. É um caso de continuidade por geração. Eles às vezes passam uma geração ou duas, mas eles já sabem quem eles estão buscando. Eles não agarram uma pessoa qualquer e abduzem essa pessoa por abduzir. Não, eles estão fazendo um trabalho de estudo, onde eles necessitam continuar com uma mesma linha genealógica. Eles não podem mudar a genealogia do que eles estão estudando. Então, por isso que eu digo, quando existe uma abdução, essa abdução é genealógica, ou seja, da mesma família, de gerações atrás até agora. Assim funcionam as abduções. Eles não agarram a primeira pessoa que eles veem. Porque senão, por que eles nunca agarram gerentes de banco, nunca agarram, não sei, superstars, o que seja? Podia ser que sim. Mas apenas não é o caso. Se a gente não é informado. Compreende? Mas eles não estão buscando alguém ao azar. Eles estão buscando alguém especificamente que eles já sabem quem é. Ok? Ok. Professor Jefferson, vamos aproveitar. Da Jane, que acaba de fazer um comentário onde a mãe dela foi perseguida por naves e ela também. Esse é um exemplo. Exatamente, era isso que eu ia falar. De abdução genealógica. Ou seja, onde a mãe teve problema e ela tem um problema e talvez os filhos também tenham, no caso que ela tem filho. Compreende? E essa que é a coisa. Então existe o quê? Existe então uma questão genealógica, exatamente como eu estava comentando para vocês. Bom, então, quem tem mais algo para comentar? A Solange tem uma pergunta. Por que só algumas pessoas são abduzidas? Já respondeu que eles qualificam no ser humano. O que eles qualificam no ser humano para ser abduzido? Não é que qualifique ou desqualifique. Eles estão seguindo uma linha genealógica que pesou há gerações atrás. Não tem nada a ver com qualificação. Tem que ver com a continuidade do estudo genético. Não existe isso. Agora, um contato é diferente. Um contato, qualquer pessoa com a disponibilidade, com o conhecimento, pode estabelecer um contato. Agora, uma abdução é uma outra coisa. Para isso já tem que ter algo programado já de um tempo na mesma linha familiar. Maravilhoso. Desculpe, rapidamente, só para marcar bem, para que fique bem, pessoal, fique bem conscientizado que existe uma diferença entre abdução e contato. Você explicou agora há pouco no caso do Jocelyn de Matos, que num primeiro momento foi abdução, depois virou um contato. Isso é fantástico, porque a maioria das pessoas confunde isso. É muito importante. Daí, ela fez uma pergunta sobre paralisia do sono. A Jane perguntou o seguinte: a paralisia do sono seria um caso de abdução? Pergunta da Jane. Ok, isso depende de uma coisa. Eu tenho que fazer um estudo primeiro, da frequência neurológica dela, onde tu verifica essas ondas θ, e as ondas lambda, são... Porque pode ser simplesmente um distúrbio neurológico. Um distúrbio neurológico é a paralisia, os terrores noturnos.
que é um problema psicológico. Agora, porque nem toda a paralisia do sono, nem toda ela é extraterrestre. A proporção seria o seguinte: 75% com distúrbio neurológico e 25% extraterrestre. Seria aí. Perfeito. Se você tem mais uma pergunta, professor Liceu, se nós passamos por cima de alguma pergunta. Acho que tem uma aqui da Cecília. Professor Jefferson, poderia nos dizer algo sobre naves que são fotografadas pela sonda Sorro? Soro, né? Sorro. É que não existe, por que te dizer, uma coisa específica para uma civilização específica. Uma coisa que eu te digo, naves estão sendo fotografadas a todo momento. Existem naves de todos os tipos, e cada nave com uma configuração diferente. Você se lembra daquelas naves gigantescas que estavam cerca do Sol? Estou falando de naves enormes, tão grandes como planetas, que são chamados os outros. Existem 4 classificações de civilizações que nos visitam. A primeira representa a federação, que é o chamado consórcio. A segunda são os rebeldes. Eles não são rebeldes, não são negativos. Os rebeldes simplesmente são rebeldes porque eles não fazem parte da federação. Mas eles obedecem à federação e obedecem às leis da federação. Então, os rebeldes e a federação trabalham juntos. Existe o terceiro grupo, que é o grupo caótico. O grupo caótico é um grupo de dissidentes. Eles são dissidentes da federação, dissidentes dos rebeldes, onde eles tomam as suas próprias decisões e não querem seguir as normas. Então, o que eles fazem? Os caóticos são aqueles responsáveis pelas abduções. A federação não faz abduções, a federação faz contatos. E quem manifesta os contatos da federação são os rebeldes. E existe o quarto e último grupo chamado os outros. É um grupo que não é da nossa galáxia, vem de Andrômeda. Vocês sabem que a Terra tá no sistema de entre nuvens do sistema de Orion. E o sistema de Orion está na parte sul do braço esquerdo da Via Láctea. A Via Láctea é uma das galáxias que existem, 3 dezenas de galáxias, no chamado setor local. Tá? O setor local, então, é composto de 3 dezenas de galáxias. A primeira galáxia, a maior delas, que é praticamente mais que o dobro da Terra, é Andrômeda. Depois de Andrômeda, vem a Via Láctea, que é a nossa. Depois vem a terceira, que é o Triângulo. Depois vem uma série de galáxias menores, incluindo 2 delas que são protogaláxias. Uma protogaláxia é uma galáxia que está ainda em formação, porque é muito, muito jovem. Então, esses seres, os outros, viriam de Andrômeda. Agora imagina, tu atravessar não um sistema interestelar, para um sistema intergaláctico. Tu imagina o que é um sistema intergaláctico, muito mais longe do que um sistema interestelar. E eles vêm nessas naves que são enormes. Vocês vão dizer o seguinte: mas uma nave dessa, do tamanho de um planeta, se ela entra dentro do sistema solar, ela vai arrebentar com o sistema solar. Porque aqui tudo funciona como um relógio. Cada planeta tem sua órbita, tem sistema gravimétrico, tudo tem que funcionar bem. Entra um monstro desse, arrebenta tira as órbitas, os planetas das órbitas, seria um desastre, estariam destruindo o sistema solar. Mas não passa isso. Por quê? Por o seguinte: se você tem a tecnologia de atravessar não estrelas, mas galáxias, você tem a tecnologia de ter um campo gravimétrico que não vai alterar os outros sistemas gravíticos dos outros planetas. E um vai dizer: pô, como que eu não vejo uma nave desse tamanho? Do tamanho de um planeta? Porque se eles têm tecnologia para isso, eles são vistos se eles querem ser vistos. Senão, eles têm várias formas de evitar isso. Porque uma nave, quando se move, ela cria um campo gravimétrico tão grande que seria visto de longe. Mas esse campo é nulificado, ou seja, não é possível detectá-lo. Então, quando essas naves chegam cerca do Sol, porque elas se alimentam de plasma solar, é o que carga as naves, aí tiraram aquelas fotografias incríveis. Uma nave do tamanho de um planeta, do tamanho de Marte. Imagina uma nave do tamanho de Marte. Um planeta. Então, e cerca do Sol, cerca da corona solar, que qualquer coisa chegasse ali era para estar destruída ou derretida. E essas naves estão ali como se não fossem nada. Porque existem, então, tecnologias que a gente não pode nem imaginar que eles têm acesso. Então, por isso que eu te digo o seguinte, que essas naves da sonda Sorro, isso não são nada, em comparação a outras coisas.
Existem quantidades de outras naves que estão vindo para cá, nenhuma nem duas. Agora, todas elas estão baixo ao controle da Federação. E olha, digo o seguinte para vocês: se não tivesse um controle extraterrestre, isso aqui já estaríamos invadidos há muito tempo. Eles chegam aqui e agarram quem eles queiram na luz do dia. Porque eles têm o poder e tecnologia para nos agarrar. O que vão fazer para se defender? Claro que agora a gente já tem coisas que vocês nem podem imaginar. A US Space Force, tá? Eles têm, como diz, porta-aviões orbitais, eles têm coraçados orbitais, eles têm destroyers orbitais, compreende? Aquelas enormes naves em formato de triângulo, do tamanho de 3 campos de futebol. Essas naves não são extraterrestres. Bom, algumas são, mas as naves são criadas aqui na Terra, criadas pela companhia Lockheed, produzidas por uma coisa que chama-se Skunk Works, em Califórnia, testadas no Zachary Mojave. Agora, graças a Deus que essas naves existem, porque a Terra não está simplesmente, não pensa como defender nossa nave com a nossa Terra, com naves ridículas que são foguetes, ou com bombas nucleares. Bomba nuclear não faz nada para eles. Mas a gente tem canhões neutrônicos, canhões capazes de destruir uma lua inteira de um disparo. Aí tem canhões de plasma, a gente tem muito mais do que vocês podem imaginar. A Terra não está em defesa. Ok? Então, vocês me dizem se tem mais perguntas, se não concluímos isso. Vocês que sabem. Eu estou aqui à disposição. Perfeito. Bom, pessoal, última oportunidade, se alguém quiser fazer uma pergunta, enquanto nós fazemos o encerramento, porque foi uma hora intensa de informações muito importantes que a Escola de Mistérios está recebendo aí. Agradecemos ao professor Jefferson, a classificação dos extraterrestres, a classificação dos contatos imediatos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto grau, nós vimos hoje, tipologia, tecnologias, forma de viagem estelar, tudo isso em uma hora, ele foi assim, sintético mesmo, e é um privilégio, queremos agradecer ao professor. Inclusive, em outras ocasiões, vamos falar um pouquinho, também de maneira sucinta, não hoje, só para deixar aí um tira-gosto, para deixar o pessoal aí com curiosidade. Vamos falar também sobre alguns acordos que alguns países fizeram com civilizações, né, extraterrestres, não apenas nos Estados Unidos, mas principalmente o presidente Eisenhower, e antes dele, o professor Jefferson, tem toda a cronologia, até da história da base de Dulce. É um outro livro que ele está preparando, que conta a verdadeira história da base de Dulce. Então, pessoal, tem informação aí que nós temos que criar um grupo de intenção para preservar essas informações, para que não se percam. O professor Jefferson está aí fazendo o maior esforço que ele pode para compartilhar conosco daquilo que ao longo de muito mais de 30 anos, né, professor Jefferson? Quantos anos 40. De pesquisa? 40. Imagine, 40 anos de pesquisa e nós temos essa alta honra de ter essas informações ao nosso alcance, né? Então, mais uma vez, eu agradeço em nome da Escola de Mistérios e vamos aí nos unir para poder cristalizar e levar essas informações para o mundo. Aí eu passo a palavra para o professor Liceu para fazer as considerações finais e encerrar. É isso aí, professor Paulo, professor Jefferson, bastante informação, né? Bastante informações aí. E vamos aproveitar aí, convidar quem está assistindo aí, né? Para que possa se inscrever na Escola de Mistérios. Quer mais informação? escolademistérios.br@gmail.com. Aí abaixo do vídeo aí vai ter no link, aí vai ter o e-mail da escola aí, para que você possa estar entrando em contato conosco, para que você possa ter mais informação e se inscrever e ter mais acesso a essa informação, né, professor Paulo? Nós aí estamos com esse grupo, com o objetivo de trazer a informação, trazer a verdade, sem esconder nada de ninguém e sem prejudicar ninguém, sem sensacionalismo. Isso que é mais importante. Nosso objetivo é ensinar com qualidade, com satisfação e com respeito. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Eu saúdo a todos com namastê.